Tá, vai ajeitando aí que eu vou conversando com ela então, enquanto isso, tá bom? Bom, Luísa, fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, desde a infância, né? Se você é daqui mesmo, né? Sim, Se a senhora sempre se interessou por arte desde a infância, né? Começa falando da sua trajetória, por favor. certo. Então, Luísa nasceu em Porto Ferreira. Eu Uhum. nasci em Porto Ferreira e Luísa, mãe, faleceu e Luísa, filha, veio morar em Ribeirão Preto. Sim. Eu vim morar com os meus pais, que me criaram. Na realidade, ela era minha tia, irmã do meu pai, de sangue. E eles tinham 4 filhos. E eu me agreguei a essa família maravilhosa que me deu tudo. Tudo que eu quero dizer para vocês é a educação, o amor, o carinho, né? A fé, principalmente. Uhum. Né? Isso foi o que a minha mãe fez questão de me ensinar e de me deixar de herança desde o início, né? Ótimo. Então eu me considero realmente uma ribeirão pretana, Uhum. porque um dia de vida já vim morar em Ribeirão, né? Bom, ok. Cresci no ambiente, né, religioso, dentro do catolicismo. Fui catequista, fui professora de crisma, orientação na crisma. E aos 16 anos, eu tive, bateu no meu coração um chamado para ser religiosa. Né? Eu queria ser religiosa. Bem, na verdade, eu tinha um espírito meio que de Madre Teresa de Calcutá. Né? O padre da minha paróquia, quando me via, ele era meio carequinha, mas os cabelinhos dele até ficavam em pé. Porque já falava assim, a Luísa já vem pedir alguma coisa. Né? Mas foi lindo essa trajetória, para mim foi uma experiência rica. E aos 26 anos, eu me decidi ir para a Itália. Eu tenho descendência italiana, a minha mãe era filha de italiano, né? A que faleceu, Uhum. minha mãe Luísa. E isso estava já na minha genética, né? Sim. Conhecer a Itália, um dia ter a oportunidade de conhecer a Itália. Mas aí, uma grande dúvida bateu no meu coração naquela época, né? Porque tá certo que ir para a Itália não é como ir daqui ali na esquina, né? Com certeza. E nunca tinha saído de casa, né? Então foi uma experiência assim, para mim, que me exigiu bastante coragem. Primeiro de tudo foi muita coragem, né? Uhum. Agora, por que eu queria ir para a Itália? Porque normalmente, quando uma pessoa viaja para um lugar assim tão distante, ele tem um objetivo, né? Uhum. Vou para a Itália estudar, fazer isso, aquilo, né? Mas eu não tinha isso, eu não tinha resposta para isso na época. Peguei minha mochilinha, pus nas costas, fui com uma amiga, ela tinha morado já na Europa, na Inglaterra. E conversando, ela falou: vou voltar para a Europa. Eu falei: tô junto, vamos nessa, né? Agora, fazer o que lá? Eu não entendia o que eu ia fazer lá, né? Então, eu gosto de contar esse episódio da minha vida porque ele esclarece muitas dúvidas, principalmente no termo de vocação. Porque eu disse para vocês, iniciei falando para vocês que eu tinha um desejo muito grande de ser religiosa, Sim. né? Provavelmente o momento não era aquele, a maturidade não era aquela, né? Então, eu fui com essa minha amiga, mas nós não tínhamos nem combinado nada para onde nós íamos, né? Olha que doideira, né? Hoje em dia seria, né? Pois é. Doideira. Então, chegamos na Suíça, porque a prima dela tinha uma agência de viagem e ela programou essa viagem para nós de uma maneira bastante econômica. Então, nós tínhamos que fazer conexão na Suíça, Uhum. né? E lá na Suíça, a Europa ainda não era unificada, cada país tinha a sua moeda, né? Ela falou para mim: então vamos fazer o câmbio da moeda para nós irmos comprar a passagem para a Inglaterra. Pois é.
Aí eu falei, não, mas eu não vim para ir para Inglaterra, né? Falei, não, minha amiga, olha, eu não quero ir para Inglaterra, eu quero ir para Itália. Meninos, naquele momento, olha, o chão abriu para mim, porque eu fiquei morrendo de medo, mas não demonstrei para ela esse medo que eu estava sentindo, né? Eu fiquei firme ali na minha decisão. Aí ela falou, não é possível, nós conversamos tudo, né? Aí eu me lembro de ter esticado a mão para ela assim e falei, boa sorte então, eu vou para Itália, né? E virei as costas, peguei minha mochilinha, minha malinha e fui andando lá. De repente, escuto ela me chamando, né? De longe. Graças a Deus, ela mudou de ideia. Porque enfrentar tudo sozinha ia ser mesmo muito complicado, né? Sim. E tudo era novidade, a distância, a família, né? Que é a base, né, da nossa vida. A gente não tá ali junto. E tudo bem. Sem conhecer nada, porque vocês poderiam até me perguntar, né? Você falava pelo menos italiano? Não. Também não. Também não. Tá parecendo alguém que Sem conheço que conhecer foi pra ninguém. Itália sem falar italiano. Também não. Eu comprei um livro de conversação no aeroporto de Guarulhos e fui lendo nessa viagem, né? Teve um momento que eu achei que esse avião não ia chegar, viu? Tinha tanta turbulência que eu morri de medo. Mas, enfim. E lá nós fomos para Milão, divisa, né, da Suíça. E Milão fomos para Florença. Em Florença, tive uma ocasião lá que eu conheci um casal brasileiro. Eles estavam conversando com o filho deles. A criança tinha uns 2 aninhos. E eu me aproximei, me apresentei e tal. A gente fez amizade. E eles me perguntaram onde nós estávamos e o que nós estávamos fazendo. Falei, nós vamos ficar por aqui, mas eu tenho que encontrar um emprego, né? Arrumar um trabalho. Mas você fala? Não. Então... E esse casal foi maravilhoso, assim, na nossa trajetória, porque depois de 2 dias, mais ou menos, eles nos procuraram onde nós estávamos. Nós estávamos hospedada no Hostel della Juventud, né? Com a carteirinha de estudante, nós ficávamos lá. E aí eles nos convidaram, vocês não querem ir para a nossa casa? Ligaram para nós, né? No hostel, né? E eles fizeram esse convite. Aí a minha amiga, com aquela dúvida toda, né? Porque ela era mais velha que eu, talvez, né? Refletia mais sobre as coisas. Mas nós vamos para a casa deles, nós não os conhecemos, né? E eu, muito tranquilamente, falei, mas nem ele nos conhece. Então, estamos empatados aí, né? Falei, qualquer coisa, a gente pega a mala, vira as costas e vamos que vamos. Enfim, resumindo um pouco essa situação, chegamos na casa desse casal, esse casal, ele foi nos buscar, né, na estação ferroviária da cidade, Pistoia, o nome da cidade. Eu não sabia nem que existia no mapa, não conhecia esse nome. E fica bem no centro-norte da Itália, na região da Toscana, né? Graças a Deus, uma região, inclusive, muito privilegiada, né? Porque nós aprendemos o italiano correto, porque eles falam muito dialeto. Muito dialeto local. Dialetos, né? Desculpa, Então, chegando lá, ele foi nos buscar e ela estava trabalhando, uma coisa muito incomum para nós, né? Mas ela chegando do trabalho, nós fomos conversar. O Ítalo, ele tinha 37 anos e ele tinha leucemia. Aquela tarde que nós nos conhecemos em Florença, ele tinha ido fazer quimioterapia no hospital. E ali Deus já começa a bordar a minha história com a iconografia. Nós ficamos ali com eles. Bem pouco de 1 mês, o Ítalo faleceu. Os pais dele não gostavam dela, por ela ser brasileira. Infelizmente, tem muito isso. Né? Ele era italiano, então, e ela brasileira. Ele era italiano e ela brasileira, carioca, do Rio de Janeiro. E eu fui trabalhar no lugar dela, porque, enfim, ela ficou depressiva. Os pais dele
começou a querer tirar o menino dela, né? Entrar num processo de tirar o menino, coisa e tal. Mas Deus foi muito grandioso, né, conosco, e assistente social da cidade ajudou muito ela e coisa e tal. Ali em Pistoia, eu fui bater na porta do mosteiro. Não sei por quê, mas eu abri, na época tinha lista telefônica. Vocês ainda lembram dessa época? Sim, eu lembro. Sou dessa época aí. Que bom. O Maicon principalmente. O Maicon principalmente. Olha aí. Ainda bem que você é meu companheiro, Maicon. É isso aí. Então, Em que ano, mais ou menos, que era isso? Então, 93. Ah, sim. Olha, o ano que eu nasci. 1993. Jura? É. Olha. Então, eu abri a lista telefônica e procurei ali, ó, um mosteiro, um convento, alguma coisa assim. Uhum. Porque eu tinha levado comigo uma carta de referência que um frei franciscano escreveu para mim em italiano. Ele morou um tempo em Roma e ele escreveu essa cartinha para mim. Eu pedi para ele, né? Falei, ó, não precisa escrever muita coisa não, fala sobre a minha pessoa. Dê referência da minha pessoa, né? Aí encontrei o endereço desse mosteiro e fui bater na porta dele, né? Que eu senti naquele momento que eu cheguei diante daquele mosteiro? Aqueles muros, parece que eles oravam. Não sei explicar para vocês. Foi mesmo coisa assim, um momento muito eu e Deus, naquele momento ali, né? E ali, naquele mosteiro, conversando depois com a Madre Superiora, né? Conversando, entendendo um pouco, né? Porque eu ainda não falava bem o italiano. A vantagem é que o italiano é próximo do português, pelo menos para ouvir dá, né? Algumas coisas dá para entender, né? O problema é realmente a pronúncia, Isso. né? Das palavras, né? Mas eu fazia, sei lá, eu inventava às vezes as palavras. Falava em gestos, Isso. porque as pessoas, né, entendem muito a gente através dos gestos. Esse é um meio de comunicação muito grande. Sim, claro. Uhum. Então, Conversando com ela. Conversando com ela, ali, naquele mosteiro, tinha um laboratório de iconografia, né? Mas, a princípio, eu não conhecia essa arte, não sabia nada sobre isso. Eu só fui. Eu cheguei lá. Deus me levou até aquele local. Essa é a resposta daquela pergunta que eu fiz no início do programa, né, da entrevista. Que eu ia fazer na Itália? O que eu fui fazer na Itália? O que eu busquei? Então, eu não busquei. Ele me levou. Esse é um chamado de Deus, né? O chamado de Deus é algo assim tão pessoal e muito muito íntimo, né, com a relação mesmo você e ele, que não dá para você descrever numa palavra ou num momento que ali é o local, né? Ali é o local. E depois desse encontro, desse conhecimento, dessa aproximação desse mosteiro, eu passei a fazer o curso de iconografia. Eu fui convidada a fazer o curso. Porque na Europa, principalmente naquela época, em 93, o curso não era divulgado, não existia esse meio de comunicação maravilhoso que hoje, né, chega nas casas das pessoas, na vida das pessoas de uma maneira mágica, né? Então, não era divulgado. E lá nós íamos quando nós éramos realmente convidados, né? E você foi recebida no mosteiro para morar lá ou foi só fazer o curso mesmo? Não. Eu tive a minha residindo. vida normal, com muitas histórias por aí, né? No decorrer dessa caminhada longa que eu tive lá na Itália. Eu trabalhei, eu morei, dividi apartamento, morei sozinha. Enfim. E frequentava o mosteiro para estudar. Frequentava o mosteiro para estudar, né? E ali eu tive 2 mestres italiano e um mestre russo. Por isso a conclusão do curso com a experiência de uma especialização na Rússia, né? Com esse mestre russo. Então, nós fazíamos o curso por etapas, por módulos. É assim que eu ensino também aqui em Ribeirão, né?
E o primeiro ícone a ser escrito é o ícone do Pantocrator, de Jesus, né? Sim. Esse aqui que eu trouxe. Ah, agora No sim, curso, colocou. o primeiro. É o primeiro ícone a ser A ser ensinado. a ser ensinado, Aham. né?